Muito bem-vindos, Bruhim Abaim. A gente vive num mundo que ele sempre foi, talvez, mas hoje em específico, nós somos sedentos por brachot, por receber bênçãos. E, na verdade, a coisa mais master do mundo talvez seja receber uma berachá, receber uma bênção de alguém. Isso é maravilhoso, por que não? Quem não quer receber uma berachá na sua vida, nos seus afazeres, será a coisa mais maravilhosa. É um prêmio isso. Se a gente for olhar, pessoal, e a gente pudesse receber uma vez por dia, todos os dias, uma berachá, uma bênção, master do maior dos rebes, a gente ia fazer fila para isso. Se a gente pudesse conseguir uma conexão para todos os dias, receber uma mensagem específica e a gente sabe que ia funcionar, a gente ia fazer virar mundos para isso. No caso, um dos grandes rebes, quote unquote, no caso, nas devidas proporções, Hashem, dá uma brachá para a gente todos os dias. Birkat Kohanim. Quando a gente vai na sinagoga e a gente reza com o minyan, todos os dias de manhã, Shacharit, existe Birkat Kohanim. Os Kohanim, na verdade, vão lá na frente. Os Kohanim são como se fosse o microfone de Hashem. É Hashem dando a brachá para a gente, não os Kohanim. Mas os Kohanim são aqueles maravilhosos mensageiros de Hashem, no caso, dando a brachá de Hashem para a gente, público. E eles também recebem a brachá de rebate. E aí, quais são as três brachot que eles dão para a gente? São 3 versos que os Kohanim falam para a gente. Na ordem, pessoal, o primeiro passuco, o primeiro verso é uma bênção material. O segundo verso é uma bênção de chen, vichuneka, chen quer dizer simpatia. E o terceiro verso é uma bênção que nós tenhamos algo maravilhoso, indispensável, shalom, no caso, paz. Eu queria focar hoje no segundo dos versos de Birkat Kohanim, que é a bênção, de novo, do maior dos rebes, com todo respeito, no caso, Hashem, nas devidas proporções, que Hashem dá pra gente a maior das brachot, chamada Chen. A mesma brachá que os Kohanim dão pra gente no segundo verso de Birkat Kohanim, que é o que a gente está falando agora, que é simpatia. Simpatia, na verdade, se a gente for olhar, o que quer dizer simpatia? Simpatia é legal ficar uma pessoa simpática. A gente fala, puxa vida, é legal ficar perto dele ou dela, é gostoso, é agradável. E é até difícil definir a palavra simpatia muito melhor do que isso. Sabem por quê? Porque essa qualidade, na verdade, não é algo que a gente pode treinar muito. A gente pode estragar se a gente quiser, o que a gente chama hoje em dia de ser uma pessoa mala, óbvio, não ser isso. Mas ter simpatia vai muito além disso. Ter simpatia, na verdade, é um presente de Hashem. A pessoa pode fazer curso de como eu posso ter simpatia e, no fim, não ser uma pessoa simpática. Por quê? Porque, como a gente vê no Birkat Kohanim, isso é um presente, é uma bênção direto de Hashem para cada um de nós. Inclusive, sabe, estava pensando, quando estava preparando o shiur e procurei no dicionário, a palavra simpatia, para achar uma definição que é muito difícil de definir, eles trazem como uma das explicações da palavra simpatia é algo supersticioso, né? Vamos fazer uma simpatia, a gente até fala em português. Que na verdade é algo supersticioso, por quê? Porque eu acho que a simpatia, no caso, é algo divino. Por isso que tem essa conotação também de uma simpatia, né? Não que a gente deva fazer simpatias, mas a ideia que tem aqui é a própria simpatia, é um presente de Hashem, ser simpático, ser agradável, ser uma pessoa que é mais difícil até do que definir, mas todo mundo sabe o que é. Isso é um presente de Hashem, meus queridos. E falando em simpatia, que é o que a gente vai falar hoje, eu queria abordar junto com vocês, a gente vê uma pessoa no Tanakh que teve o conceito de ser uma pessoa simpática. Só que numa camada acima. Simpatia normalmente a gente fala, olha, ele é simpático, ela é simpática, ele tem bons amigos, os amigos gostam dele, mas ser simpático nos olhos de Hashem é algo maravilhoso. E a gente vai mergulhar um pouquinho em Noach, mas óbvio que o shiur de hoje não está atrelado à semana de Parashat Noach. Ele é um shiur para o ano inteiro. Confiram comigo. Noach era um homem que Hashem falou que ele era uma pessoa simpática.
Porque na palavra Noach, se a gente for ver, Nun, Het, se a gente virar ela, Het, Nun, forma a palavra Chen. Chen quer dizer simpático. Noach já tinha alguma simpatia de nascença. Noach era aquele homem que Hashem ficou chateado no começo da criação do mundo e falou, eu vou dar um reset no mundo. Hashem trouxe o dilúvio, um ano de que o mundo ficou literalmente embaixo d'água e uma pessoa foi salva com sua família. Quem essa pessoa? Noach. E o que a gente sabe sobre Noach e por que ele foi salvo? O último passuco de Parashat Bereshit, isso mesmo, logo antes de Parashat Noach, dá uma introdução de quem era Noach. É algo que os faradim costumam falar na Avdalá, mas é um passuco na Torá. Venoach matzah chen bnei Hashem. Noach encontrou graças, chen, simpatia, nos olhos de Hashem. Ou seja, Noach era uma pessoa simpática nos olhos de Hashem. E aí vem algo muito, muito curioso. Noach, na verdade, é a pessoa que Hashem escolheu para, olha, daqui para frente o mundo inteiro vai sair de você. Ele é um novo Adam Arishon. O mundo veio do primeiro homem Adam Arishon. Hashem destruiu o mundo inteiro e Hashem falou, olha, agora vai ter um novo mundo e você, Noach, vai ser um novo Adam Arishon, como que se fosse. Agora, quem era Noach, pessoal? E vou contar para vocês uma coisa muito, muito curiosa. Noach foi salvo. E por que ele foi salvo? A Gemara no Tratado de Sanedrin, na página 108, ensina para a gente algo magnífico, talvez que a gente não saiba. Tana de Rabi Ishmael. Disse uma vez, foi dito no Bet HaMidrash de Rabi Ishmael, o grande Rabi Ishmael. Af al Noach nechtam gzardin. Noach também merecia ser destruído. Isso mesmo. Assim diz o Talmud. Noach também merecia morrer igual todas as outras pessoas que estavam na época do Mabul. Então, por que ele não foi destruído? Todo mundo morreu. Por que sobrou ele? Manistana Noach. Responde o Talmud. Ela shematzachen. A única diferença entre Noach e os demais é porque ele encontrou simpatia nos olhos de Hashem. Ou seja, Noach era um homem que era tzadik, tamim, como diz o Pasuk, mas isso não salvou ele. De novo, como a gente sabe? Porque o Talmud conta pra gente, senão a gente não poderia falar isso. O que sim salvou Noach, e é por isso que nós, hoje, estamos aqui, o mundo inteiro é descendente de Noach, homens e mulheres, qualquer nação é descendente de Noach. A gente está aqui porque Noach matzah chen bnei Hashem, porque ele foi simpático, chen, simpatia, simpático nos olhos de Hashem. Power aqui, pessoal. Noach, com o tzadik dele, não foi suficiente. Noach não somente era simpático nos olhos das pessoas, que a gente quer muito e é legal ser simpático nos olhos das pessoas, mas, sem comparação, Noach foi simpático nos olhos de Hashem e só isso que salvou ele e fez ele estar aqui. E a pergunta, na verdade, peraí, a Torá não conta pra gente por que Noach tinha esse chen. Eu tive essa pergunta por dezenas de anos. Pessoal, de novo, Venoach matzah chen bnei Hashem. Noach encontrou graças nos olhos de Hashem. Diz o Talmud, por isso ele foi salvo, e não por nada mais. E por isso a gente está aqui, porque nós somos descendentes de Noach. Mas um minuto. E por que Noach encontrou graças nos olhos de Hashem? Porque ele foi simpático, isso o Passuco não conta. Eu sempre fiquei intrigado com isso. Eu li esse passuco algumas vezes. Venoach matzachem bnei Hashem. Mais uma vez, o último passuco de Parashat Bereshit, que é a introdução para a Parashat seguinte, o Parashat Noach. E eu falei, certeza que o passuco sim diz. Tem que falar. Porque senão, porque Hashem contou para a gente que Noach matzachem bnei Hashem, se a gente não sabe o porquê, ele encontrou graças nos olhos de Hashem. E aí eu li o passuco de novo, eu falei, aqui está a resposta. Venoach, vírgula, matzachen bnei Hashem. Me explico. O fato dele ter sido Noach, calmo, tranquilo, matzachen bnei Hashem. O próprio nome define a pessoa, como diz o Gaon de Vilna pra gente. Então, Noach foi chamado assim porque ele era uma pessoa tranquila, relaxed, calma. Então, Venoach, que não é só o nome dele, mas eu acho também é o atributo no qual ele tinha, e assim, por isso ele foi chamado que ele era uma pessoa calma, por isso matzachen bnei Hashem. E eu pensei isso faz alguns anos, só que eu nunca tinha visto isso dentro, não sabia se era verdade ou não. Vai lá saber se eu estou com a bola dentro do gol ou gol contra. Vi Rav Pam, no seu livro Atarah Lemelech, traz
esta ideia no nome do Sefer HaCharedim, escrito há 1000 anos atrás. Fiquei muito feliz quando vi isso. Falei, uau, que master, o Sefer HaCharedim, Rabi Yehuda Hassid fala exatamente esta ideia. Fiquei muito, muito feliz que Hashem deu o mérito, nos méritos dos ouvintes sempre, a gente pensar igual um pouquinho ao Sefer HaCharedim. Então, queria caminhar com vocês, pessoal, que Noach era uma pessoa calma, e por isso ele encontrou graças. A gente quer ter graças nos olhos das pessoas, muito mais ainda nos olhos de Hashem. O que faz a pessoa ter graças nos olhos de Hashem? Ser uma pessoa simpática para Hashem. Isso fez Noach ser salvo. Chen, o que? Ser Noach, calmo. Diz Rav Pam, no seu livro Atarah Lemelech, mais uma vez, o seguinte, no Musaf de Rosh Hashanah, tem um dos psukim que a gente fala, eu vou trazer um pedacinho só, a gente lembra Noach também, Vegamet Noach be'avazachar, Hashem lembrou de Noach. Um dos psukim que a gente fala de zichronot, de lembranças, a gente fala que Hashem lembrou Noach com amor. E a pergunta é, por que Hashem lembrou Noach com amor? Para ser salvo, mas por quê? Então, olhem que interessante, pessoal. Diz Rav Pam o seguinte, que o Talmud conta para a gente, olhem como tudo se liga de forma maravilhosa dentro da Torá Kedoshá. Noach, na verdade, o Talmud conta para a gente no Tratado de Psachim, na página 113b, o seguinte, tem 3 pessoas que Hashem ama. Olhem que interessante. Uma das pessoas é aquele que não fica bêbado, importante saber isso. Que acha que open bar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Hashem fica feliz com quem não se embriaga. Número 2, uma pessoa que mavir al-midotav, que ele é flexível, ele não é rígido. E 3, que é o que a gente quer estacionar aqui, mishe'ei no koes, uma pessoa que é calma, que não fica brava. São 3 pessoas que Hashem ama a pessoa. Assim diz o Talmud para a gente. O Talmud é o cérebro de Hashem, Hashem falando para a gente. 1, primeiro aquela que não se embriaga. 2, aquela pessoa que é flexível. E 3, cada um by itself, é aquela pessoa que não fica brava. Por que Hashem amou Noach? Vegamet Noach be'ahava. Com amor Hashem lembrou. A gente fala em Rosh Hashanah isso, mas por que Hashem lembrou Noach com amor? Porque, diz Rav Pam, está escrito na Gemara, quem não fica bravo, Hashem ama. Está aqui a resposta. E olhem só que gigante, pessoal. Quando a gente fala de Noach, e a gente fala de qualquer pessoa hoje em dia, a gente vê uma pessoa falar, ele é um tzadik, né? Tzadik vai mais ou menos, como a gente fala em árabe, Abu Sakana, que fofo, né? Sheila Meidale, alguma coisa assim, não é? Então, olha que interessante, pessoal, que fofo, que Hello Kitty, né? Mas, na verdade, qualquer corintiano hoje, a gente pode chamar ele de tzadik, com respeito aos corintianos, mas a gente chama qualquer pessoa de tzadik. Noach, Hashem falou sobre ele que ele era tzadik, Hashem. Então, hoje em dia, para Hashem falar que alguém é tzadik, a pessoa precisa ter muita moral. Hashem falou sobre Noach, Noach ish tzadik tamim. E nem o tzadik, nem o tamim foi suficiente para salvar ele. O que fez ele ser salvo, mais uma vez, foi o fato dele ter simpatia. Agora, pessoal, olha que interessante. Tzadik, a gente sabe, tzadik é uma pessoa que é justa, que cumpre as leis, não cumpria as leis que tinha até o então, que já havia algumas leis. O que quer dizer tzadik? Tamim. A palavra tamim, íntegro, é uma palavra bonita, mas se a gente for tentar colocar ela um pouco mais palpável, que Hashem disse que Noach era tzadik, tamim. Mas o que quer dizer tamim? De uma forma um pouco mais concreta. Rashi diz no Tratado de Avodah Zarah, na página Vav Amud Bet, tudo isso, mais uma vez, Rav Pam traz no seu livro Atarah Lemelech, ele diz algo espetacular, diz Rashi, que a palavra tamim quer dizer anav, uma pessoa veshafal ruach, uma pessoa humilde. Olhem que interessante, pessoal, Noach matzachim bnei Hashem, porque ele era tzadik, tamim. Tamim quer dizer uma pessoa humilde, assim te traduz o Rashi. Olhem que interessante, o que quer dizer isso, pessoal? E Noach não ficava bravo. Qual a ligação entre não ficar bravo e ser humilde, que era Noach? Kas, nervosismo, é quando a palavra eu, ani da pessoa, fala muito alto. Eu já provo para vocês. Noach é quando a pessoa sabe baixar a bola do meu eu, do nosso eu, a pessoa fica mais tranquila. Porque a maioria das vezes que a pessoa fica brava, por que a gente fica bravo? Porque não saiu do meu jeito. Tá vendo? É o meu eu que falou alto. Quando eu consigo abrir mão do meu eu, ok que não saiu do meu jeito, gostaria, esperava mesmo, ok, a gente pode esperar e querer, tomara que saia, mas quando não sair, ok, esse não é o meu jeito, é o jeito de Hashem que vai funcionar no mundo, não é meu jeito.
Então, uma pessoa que ela é anava, olha que approach interessante, a anavá, a humildade traz a pessoa a ser mais calma. Se a gente for olhar um pouquinho e imaginar algumas cenas rápidas da pessoa quando a gente fica nervoso, quando a gente liga para alguma operadora de telefone, algum lugar assim, óbvio, quando eles ligam a gente nem atende mais porque é trote, mas quando a gente liga para eles para qualquer coisa, eles fazem aquelas 10 mil perguntas para a gente e depois que fala ok, aí fala vou te transferir para o setor responsável e você já fala uau, por que não transferiu e depois me fez as perguntas? E depois que transfere a ligação, cai, tem que fazer tudo de novo e a gente fica chateado. E fica às vezes bravo. Quando a gente está no trânsito e a pessoa da frente está no celular, e abre o celular é muito comum isso, né? Abre o celular, a pessoa não percebe, até buzinar ele andar, depois que a gente buzinar já é um pouco de nervosismo, faz a pessoa andar, na hora que ele anda e o sinal, ele passa e a gente fica para trás do semáforo de novo, o semáforo fecha de novo, a gente fica atrás mais uma vez. A gente fica bravo. Quando a gente pede para algum funcionário no escritório fazer algo para a gente e não faz exatamente do jeito que a gente pediu, a gente fica bravo. Pessoal, olha que interessante, esses 3 cenários que a gente mencionou rapidamente, da operadora, do trânsito, do funcionário, é porque não foi do jeito que eu queria. Eu queria chegar na hora, eu não queria que você estivesse falando no telefone na frente de mim, eu não queria te passar todas essas informações, é chato, ou eu queria que você preparasse o relatório do jeito que eu te pedi. Consecutivamente. O que acontece, pessoal? Já que não saiu do nosso jeito, a gente fica bravo. A Hashem está falando para a gente, sou eu. Não é o funcionário, não é o trânsito, não é a operadora. Diz Hashem, sou eu pedindo para que você, nós no caso, sejamos mais humildes. Não tem que ser do nosso jeito. Quando dá, ótimo, e quando não dá, ok. Se não fosse Noah, pela humildade dele, e a humildade que fez ele matzahen, ser simpático nos olhos de Hashem, ele não seria salvo e nós não estaremos aqui hoje. Ou seja, nós aqui hoje somos Noah, descendentes de Noah, todo mundo. Os Yehudim, nós viemos de Avraham Avinu também, mas de Noah é o nosso bisavô, tataravô, e todo mundo vem dele. Então olha que interessante, pessoal. Noah ganhou o jackpot, o rei na simpatia, por quê? Porque ele era calmo. Calma tem a ver com humildade. Agora, de onde a gente sabe que Noah era calmo? Quem falou isso pra gente? Prova pra gente na história? Ok. A gente sabe que o Mabul, o dilúvio, durou 40 dias e 40 noites. Só que Noah ficou o mundo coberto com tanta chuva até a água baixar, demorou 1 ano. Noah ficou na arca 1 ano, pessoal, sem Wi-Fi. Eu sei que não dá para acreditar, mas não tinha Wi-Fi na arca, não estava pegando bem o Wi-Fi, caiu a conexão. Então Noah ficou 1 ano sem Wi-Fi na arca. O que tinha para fazer na arca? Nada. Imagina ficar 1 ano num lugar fechado. O que tinha para fazer? Não sei, mas para Noah tinha muito o que fazer. Porque Noah, ele tinha um zoológico e ele era o one-man show, era o único homem que cuidava daquele zoológico chamado Tevat Noah, a Arca de Noah. Dentro da arca havia um par de todos os animais de espécies kasher, e 7 pares, melhor dizendo, de espécies kasher, e um par de espécies não kasher. Ou seja, pessoal, Noah tinha que cuidar de todos os animais, todos, macho e fêmea, sozinho, alimentar, tirar sujeira, levar para baixo e dar comida, era um job. Qualquer zoológico hoje em dia tem dezenas de funcionários lá, Noah sozinho, fazendo o que estava fazendo. A gente não encontra Noah em nenhum Midrash, a gente não encontra Noah em nenhum passuco na Torá dizendo uft, reclamando, ficando bravo. Foi 1 ano de fazer chesed, bondade non-stop. Sem, pior de tudo, pessoal, não teve nenhum merci, nenhum todarabá, nenhum thank you de ninguém, nenhum animal foi lá e deu um beijinho em Noah, ele não ganhou nenhuma placa decorativa, porque ele deu uma doação. Noah ficou 1 ano trabalhando full time, dia e noite, tem animais que comem de dia, animais que comem de noite. Ele não recebeu obrigado de ninguém, pessoal. Nem presente, nem merci, nem thank you, nem todarabá. Daqui a gente vê que Noah era um homem calmo. Para saber lidar com essa situação sem nenhum momento reclamar, tinha que ter muita humildade. Essa humildade fez Noah ser calmo, porque ele falou, olha, agora eu sou funcionário de Hashem. O que Hashem mandou, eu vou fazer. E se Hashem mandou, porque eu vou ficar bravo, do jeito que ele quer e não do jeito que eu quero, ok? É assim que tem que ser no mundo mesmo.
Rav Pam conta que a mãe dele costumava contar uma história sobre um Rebbe chamado Rav Mordechai. Me parece que é o Rav Mordechai de Chernobyl, não tenho certeza, mas eu acho que é ele, mas independente, era um tzadik. E esse Rebbe Mordechai, ele ganhou um tecido da terra de Israel. Lembra que na época, antigamente, há 200 anos atrás, qualquer coisa de Israel não era tão comum. Em Israel, um lugar kadosh, então esse homem, esse Rebbe, guardou aquele tecido com muito carinho. Era um pedacinho de souvenir da terra de Israel. Esse homem que não morava em Israel deu isso para o alfaiate da cidade e falou para ele: eu quero que você me faça um talit katan, um talit pequeno para usar embaixo da camisa, como nós usamos diariamente. Passou uma semana, 2, 3, 4, e o alfaiate não devolvia aquele tecido em formato de talit katan. Então, esse Reb Mordechai foi para o alfaiate e falou: olha, cadê o meu talit que eu te pedi para fazer com esse tecido? E o alfaiate, olhando para baixo, falou: olha, eu queria te pedir desculpas. Eu coloquei ele na mesa e eu cortei um buraco aqui na gola para fazer, para sua cabeça passar e fazer o talit, né? Como todos os talits katan que tem, que é uma camiseta, como se fosse um buraco para a camisa e 4 pontas para colocar o tzitzit. E eu não percebi que o tecido que você me deu estava dobrado. Então, na hora que eu cortei a gola, imaginem junto comigo, em vez de ter uma gola, ficou com 2 golas. Eu estraguei o seu tecido. Rav Mordechai teve o primeiro ímpeto de ficar um pouco chateado com o alfaiate, mas ele logo deu um sorriso e falou o seguinte: eu queria te agradecer. E o alfaiate falou: mas por quê? Ele falou: olha, uma gola foi para mim, e a segunda gola foi a primeira gola, ele disse, melhor dizendo, foi pro talit. A segunda gola foi para mim. E o alfaiate falou: me explica. Rav Mordechai, é o seguinte: a segunda gola foi para me testar, e eu vou passar nesse teste. Por quê? Se isso é um teste para mim, ok, faz parte você errar, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito que ele quer. Essa história que a mãe de Rav Pam contava para ele, para instigar o conceito de midot nos filhos. Andando um passo para frente, Rav Chaim Vital, o grande Rav Chaim Vital, aluno do Arizal, falava em nome do seu mestre, que o Arizal, ele era, óbvio, cuidadoso com todas as midot, todos os traços, características pessoais, trabalhou muito sobre si, óbvio, mas o Arizal falava que tem uma midá em específico que a pessoa tem que se cuidar mais, kas, nervosismo. Por quê? Diz o Arizal, pessoal, coisas que a gente não entende, mas é bom a gente saber. Quando a pessoa fica brava, a neshama dele, a alma da pessoa sai, entra uma neshama externa na pessoa, e diz o Arizal, difícil de entender, mas é bom a gente saber o conceito mais uma vez, que entra uma neshama externa e para que a pessoa possa, meus queridos, receber de volta a neshama anterior do antes de ficar bravo, ele tem que fazer kavanot e tikkunim, tem coisas muito elevadas que a gente nem sabe o que fazer, nem como fazer. Então, diz o Arizal, por isso que de todas as midot, a midá que a pessoa mais tem que se cuidar é o nervosismo. Por quê? Porque sobre todas as averot não está escrito que a pessoa, quando faz a avera x, y, z, que não deve fazer, mas ainda assim não está escrito que a pessoa perde a neshama dele. A única averá que está escrito que a pessoa perde a neshama dele é quando ele fica bravo, né? Talvez, por isso que a gente vê, quando a pessoa fica bravo, ele se comporta e fala: nem parecia que era eu. Por quê? Porque de fato não era você. Era uma neshama externa que entrou e vai saber lá como que tira essa neshama agora para colocar a sua neshama, nossa neshama de volta. Por isso que ficar bravo entra um outro eu dentro da gente. Por isso que o Arizal se cuidava mais com Kas do que todo mundo. Por isso que Noach teve o jackpot dele, por isso que ele foi salvo, o ren dele foi por calma. Quero contar para vocês uma história, queridos, como a tranquilidade vale. O Rebbe de Nadvorna era Erev Pesach, a véspera de Pesach, e os grandes Rebbes, eles costumam normalmente, até hoje, a fazer matzah Erev Pesach para comer no Seder HaMatzah que eles fizeram na véspera de Pesach, como consta no Shulchan Aruch, que assim é melhor se possível. Havia um Hassid do Rebbe, que ele era muito bem aventurado financeiramente, ele perdeu suas posses. E ligou para o Rebbe de Nadvorna, por qualquer razão, Erev Pesach, muito chateado, falou: Rebbe, eu tentei me reerguer algumas vezes nas últimas semanas e meses e eu
não estou conseguindo financeiramente, falando em prantos. O Rebbe falou, ok, me dá algumas horas. O Rebbe ficou algumas horas na véspera de Pesach, em vez de fazer matzah, em vez de preparar o seder, fazendo ligações para arrecadar o valor que aquele senhor precisava para se reerguer. E poucos minutos antes de começar a Pesach, ele fala, consegui, liga para o Hassid e fala para ele, olha meu querido Yankel, eu com muita emoção queria te falar que o valor total foi arrecadado e daqui 2 semanas a gente vai ter o valor para deixar ele na sua conta e você poder se reerguer financeiramente. Yankel, o Hassid, fica muito feliz, começa a chorar de emoção e fala para o Rebbe, Hag Sameach. Um dos filhos do Rebbe estava lá perto e falou, Abba, queria te fazer uma pergunta. Disse o Rebbe de Chernobyl, de Nadvorna, claro que pode. Então disse o Rebbe de Nadvorna o seguinte, me fala. E o filho dele falou, Abba, se o dinheiro não vai chegar no teu Hassid até daqui 2 semanas, por que fez isso Erev Pesach? Vai fazer matzah, vai cuidar do cedo e depois você entrega o dinheiro, porque de qualquer jeito o dinheiro não vai chegar nele. Fazer ligação em Rola Moedo depois de Pesach. Disse o Rebbe de Nadvorna, pessoal, algo power. Escutem. Se ele por quê? Muito simples. Porque o dinheiro ele não vai ter antes do Hag, mas a tranquilidade de saber que o dinheiro vai chegar, sim, ele vai ter e teve hoje antes do Hag. Daqui a gente vê, pessoal, que o conceito chamado tranquilidade vale milhões para a gente. Sortudo é o homem tranquilo. Coitado do homem, do ser, da mulher que é ansioso. A gente falou um pouquinho antes sobre esse Rav Mordechai, que o Rav Pam contava a história, a mãe do Rav Pam contava a história sobre ele, e que ele fez 2 golas, que o Alfaiate fez 2 golas no Talit. Eu vi uma história recente sobre o mesmo conceito, e eu queria contar para vocês. Um dos livros que hoje em dia tem em qualquer yeshiva e qualquer Betamidrash, que se diz ser um bom Betamidrash, é o livro do Rambam chamado Frankel. Na verdade, isso que a gente sabe, entre parênteses, todos os livros comentaristas que a gente tem hoje no Talmud, eles vêm com uma impressão maravilhosa, mas tem homens que trabalharam, suaram, deram a vida literalmente, pessoal, para conseguir esses livros e deixar eles maravilhosos, porque esses livros todos vêm de manuscritos em papéis, pergaminhos velhos, difícil de entender, encontrar esses pergaminhos. Mas no caso, a gente está falando sobre esse Rambam, essa edição de Rambam chamada Frankel, que é o nome do autor desse, que refez todo esse trabalho do Rambam Maimonides, chamado Rav Shabshi Frankel. O Steiper, só que diga-se de passagem, quando viu esse Frankel, essa edição do Rambam, ele falou que o Rambam e todos os seus comentaristas, depois que esse senhor Frankel, no caso, estava vivo na época, falou para ele, quando você falecer depois de 120 anos, o Rambam e seus comentaristas vão vir te visitar e te receber na porta do Gan Eden. Um trabalho magnífico. Como ele fazia esse trabalho? Ele pegava manuscritos, sentava e olhava, revisava e redigia para ver se estava da melhor forma possível para que hoje a gente tenha no nosso Betamidrash ou nas nossas yeshivot esses volumes do Rambam redigido, que é algo maravilhoso. E uma das vezes que ele estava trabalhando, pessoal, aconteceu algo assim magnífico. Ou na verdade não tão magnífico, aconteceu algo que depois virou magnífico. Que ele estava trabalhando e aí trouxeram para ele, e para o Talmid Chacham estava trabalhando num dos volumes do Rambam, para Frankel, e mais um dos Talmid Chacham que estava trabalhando com ele, um copo de café. E ele viu o copo de café chegando, só que o outro Talmid Chacham não viu, e sem querer levantou a mão para pegar uma caneta, alguma coisa, e continuar redigindo o trabalho do Rambam, e caiu o café em cima daquele manuscrito. Lembrem que o manuscrito era único, valia milhares de dólares, e se perdesse ele, não tinha mais aonde achar outro, porque era filho único. O Rav Shabshi Frankel, mais uma vez, que é o nome do que ficou famoso esse Rambam chamado Frankel, o que aconteceu foi que ele levantou direto para a cozinha. E aquele Talmid Chacham falou, puxa vida, ele deve ter ficado tão bravo que ele levantou para a cozinha e saiu daqui de perto, e ele baixou a cabeça e falou, não sei o que eu vou responder para ele, eu derrubei um café no manuscrito do Rambam, que demorou até a gente encontrar e custou caro, e a gente não tem outro para trabalhar sobre. Volta depois de 2 minutos, Rav Shabshi Frankel para a sala, acompanhem comigo a história verdadeira, com mais um café na mão. E aquele Talmid Chacham
não entendi nada. Ele fala, olha, o Shabshi fala para ele, meu café está aqui na mesa ainda. O seu caiu, eu imaginei que você ia querer outro, eu fui na cozinha fazer outro café para te dar. O manuscrito a gente se vira depois. Tome o seu café agora. Pessoal, que power, o controle de Midot que esse homem tinha. E quando se fala da nossa geração, que é uma geração muito ansiosa, e se a geração é ansiosa, me permitam, nós também somos uma geração, porque a gente está nessa geração também. Eu até ia perguntar para vocês, quem está escutando o Shur agora na velocidade 1? Talvez ninguém. Quem quando escuta uma playlist de música, não passa a cada tantas músicas a música seguinte, que a gente nem aguenta escutar aquela música, a gente já passa, e de repente quando a gente foi ver, a gente passou 1000 músicas, não escutou talvez nenhuma inteira. Quem lembra daquelas fitas cassete na época de antigamente, está entregando a idade, tá? Disco de vinil, né, que para passar de música e nem tinha como acertar onde vai chegar a próxima música. E a gente precisa ter Yeshuvadat, tranquilidade, pessoal, porque olha que interessante, uma vez eu estava pensando, a maior mitzvah do mundo é Talmud Torah, estudar a Torá. A mitzvah de Talmud Torah, estudar a Torá, é a maior mitzvah do mundo que existe. Como se chama a academia onde se estuda a Torá? Academia de estudos. Não chama academia de estudos, chama Yeshiva. Que nome horrível. De verdade, aparentemente horrível. Esse nome não é um nome que a gente inventou hoje em dia, é um nome que figura já na Gemara, em outros livros também, Yeshiva. O lugar onde se estuda a Torá, a academia de estudos de Torá é chamado Yeshiva. Tenta imaginar alguém não conhecedor ou falar, aonde você está indo? Eu falo, estou indo na Yeshiva. Yeshiva é sentar. 1 minuto. O nome devia ser Academia de Estudos, Universidade de Torá, whatever, não Yeshiva. A palavra Yeshiva, Yoshev é sentar, que nome aparentemente mais horrível. Por lugar para fazer a maior mitzvah do mundo, que é estudar a Torá. Fiquei pensando, pessoal, não. É o melhor nome possível, porque a palavra Yeshiva vem da palavra Yoshev, Yishuv, estar lá, presente. Yishuv, Yoshev, estar sentado lá, presente. Para isso é necessário ter Yishuv Adat, tranquilidade, assentar a mente. Pessoal, se eu sento com um livro na minha frente, óbvio, com o celular de ponta cabeça virados, sem sonzinho, e eu consigo focar no que eu estou estudando, claro que eu vou sair um Talmid Chacham, com a ajuda de Hashem. Por quê? Porque se eu tenho na Yeshiva, sentar, Yishuv Adat, tranquilidade para aprender, para refletir, para questionar, para discutir, para não aceitar, para aceitar a resposta quando for melhor, na Gemara, no Talmud, do que a gente está lidando, óbvio que eu vou crescer e ser um Talmid Chacham com a ajuda de Hashem. Porque o melhor nome não é academia de estudos, é Yeshiva. Yeshiva, pessoal, é Yishuv Adat, é estar tranquilo. O pessoal hoje que é tranquilo é a pessoa mais rica do mundo. Sabem que na Yeshiva de Kelem, o chefe da Yeshiva de Kelem, Rev Simcha Zissel Mikelem, 1850, a Yeshiva dele era conhecida por essa midah em específico de Yeshuvadat, de tranquilidade, de relax, estar focado aqui, sem ficar com a cabeça voando em outros lugares. O prefeito de Kelem, Kelem fica na Lituânia, o prefeito de Kelem sabia disso, ele falou, olha, eu quero desafiar a sua Yeshiva. O autor de Kelem falou, por favor, como? Ele falou, olha, eu queria trazer uma banda passando do lado da Yeshiva, e essa banda vai fazer um barulho, corneta, tambor e tudo que a gente sabe, aquela fanfarra toda, eu quero ver se os seus alunos vão olhar ou não. Mas eu não vou te falar quando eu vou vir. Pode ser que a semana que vem, pode ser que um mês, pode ser que 2, 3 anos, eu vou chegar quando eu quiser. E quando eu chegar, eu quero testar, ver se seus alunos vão olhar para a banda ou vão continuar estudando. Óbvio que a gente não vai fazer esse teste hoje em dia, mas imaginem um cenário. 1850, pessoal, não está tão longe da gente. O Walter de Kelem falou, ok, nem vou contar para meus alunos, para não despertar curiosidade, que isso vai piorar, venha quando quiser. Passou a banda, pessoal, história verídica, tambor, corneta, trompeta, and so on, e ninguém olhou para a banda. Por quê? Porque eles estavam todos focados no estudo, na discussão do Talmud, no shiur que eles estavam tendo. Agora, qual midah que eles usaram? Qual característica pessoal que eles usaram? Na Yeshiva, Yeshuva dá tranquilidade, focar, porque quem é tranquilo consegue focar aonde está. Pessoal, olhem que power, pessoal. Foco. Olha o que a gente está falando agora, que o foco tem a ver com a pessoa estar tranquilo. Quando a pessoa está desfocada, ele está multitask, porque ele não está fazendo nada direito.
essa tranquilidade, essa yeshivá, esse shuvadat, essa calma, é o oposto da ansiedade. É o oposto de estar afoito. É o oposto de estar fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, atendendo telefonema, respondendo e-mail e tocando no celular para mais um WhatsApp. E sabem que às vezes eu fico pensando que a gente tem uma geração que a gente olha, a gente vê, a gente vê aplicativos de Torá, etc e tal, inclusive Baruch Hashem o nosso, Torah Sound, Caraguila, a gente vê milhares de horas de Torá por ano. Eu fico pensando comigo mesmo, continuo escutando, mas eu fico pensando comigo mesmo, queridos. A gente escuta muito mais Torá Baruch Hashem de forma maiúscula do que nas gerações anteriores, que a gente tem muito mais privilégio de acesso devido à tecnologia. Mas, pessoal, fico pensando, será que vale a pena, em vez de escutar 4 shurim por dia, na velocidade 2, não vale escutar um shur na velocidade 1, focando para aprender aquele um shurim seri? Ou quando a gente escuta 3 Dvar Torás curto, e a gente acaba não retendo nenhum, na velocidade 1,5, 2, será que não vale a pena escutar um Dvar Torá e parar e depois que desliga o Dvar Torá, em vez de ir para o próximo, escutem comigo agora, não vai para o próximo, para, reflete, repete alguma coisa do Dvar Torá para você mesmo que ficou, tenta pegar alguma coisa para colocar na prática, uma vírgula, e uma vírgula é muito. Já que a gente está falando do Alter de Kelem, nesses últimos minutos do shur, eu queria falar para vocês o seguinte, tem um costume, que sempre quando a gente escreve uma carta para alguém, ou um papel para alguém, coloca o nome da pessoa, a gente escreve em hebraico Nun, letra Nun e letra Yud. O que quer dizer letra Nun e letra Yud? Dê uma olhada uma próxima vez. Nun e Yud é Nero Yair, que sua luz ilumine, ou seja, que você ilumine o mundo, cada um com suas características. Qualquer pessoa, que nós possamos iluminar o mundo, que esse é o nosso job aqui nesse mundo. Disse uma vez o Alter de Kelem, pessoal, em que power? O que quer dizer iluminar o mundo? Disse ele que iluminar o mundo é ter um dat tzlula, uma mente clara. Uma mente clara, diz ele, está diretamente ligado com tranquilidade. Porque Nero Yair, para a luz da pessoa, o clamor da pessoa, o fogaréu da pessoa, de cada um de nós, vir iluminar o mundo, que é para isso que a gente veio para cá, só funciona com uma pré-condição. Dat tzlula, se a pessoa ficar tranquila. Isso vadai, eu acho que é isso que ele quis dizer, trará a pessoa a Nero Yair, que sua vela ilumine o mundo, a sua luz iluminar o mundo. E o que tira o Ishuvadat da pessoa, o que tira essa clareza da pessoa, essa tranquilidade da pessoa, qual que é o negativo disso, queridos? É a ansiedade, mas o que te faz a gente ficar ansioso? Diz Rav Yerucham Emir, pessoal, acompanhe comigo, algo incrível. Ele fala que não consigo focar, porque não tem Ishuvadat, mas por que diz Rav Yerucham Emir? Midot Raot. As midot não boas que a pessoa pode ter, e a gente tem que sempre trabalhar, e todo mundo tem, mas a gente tem que melhorar cada vez. Por exemplo, estou com inveja do meu amigo, não consigo focar. Estou chateado que não me deram um kavod. Preciso trabalhar no meu kavod. Ficar dependendo do que as pessoas me deem kavod, me deem respeito. Ou eu estou bravo com ele ou com ela pelo fato, por isso não consigo focar no estudo. Cas, nervosismo, and so on. Diz Rav Yerucham Emir, o que faz com que a gente não consiga focar, meus queridos, no que a gente está fazendo é midot raot, midot ruins que nós temos dentro de nós. Eu estava pensando, com uma ideia e uma história curta, e com isso a gente teve nos próximos 3 minutos, é o seguinte. Rabbi Akiva. Qual foi o turning point de Rabbi Akiva, queridos? Rabbi Akiva era um homem que a gente sabe que detestava Talmidei Chachamim sábios e virou ele o maior sábio. A gente tem o nome dele dezenas de vezes no Talmud, Mishnayot, Gemarot. Rabbi Akiva é um homem que sem ele o Talmud não é um Talmud. Qual foi o turning point de Rabbi Akiva com 40 anos ser um ignorante para virar um sábio? Todo mundo sabe. O turning point foi que ele viu uma água gotejando sobre uma pedra. Ele falou, uau, se a água gotejando sobre a pedra fez um orifício na pedra, imagina quanto precisa pingar para fazer um orifício. Na minha cabeça também, se ficar pingando Torá também vai fazer um orifício e vai entrar a Torá lá dentro. Esse foi o turning point de Rabbi Akiva. Me permitam, pessoal, aparentemente ridículo. Ele não viu nada de novo.
Pensei que ele tinha visto a fórmula da teoria da relatividade, pensei que ele criou o avião 14 bi, Santos Dumont, não viu nada, viu uma água batendo na pedra. Eu sempre tive essa questão. A água batendo na pedra, isso foi o turning point de Rebbe Akiva? Qualquer um já viu isso e ninguém virou Rebbe Akiva. Eu acho que a resposta é porque Rebbe Akiva, ao ver esse cenário, e é isso que o Chachamim conta pra gente, essa é a única verdade que tem, é porque ele tinha Yeshuvadat. Ele olhou, isso todo mundo faz, mas além do olhar, ele conseguiu também enxergar. E para enxergar precisa ter uma tranquilidade, estar focado lá, naquele momento, aqui e agora. Isso Rebbe Akiva teve. E muitos de nós, se tivéssemos visto isso, talvez não teríamos. Talvez seria um momento selfie, mas não mais do que isso. A sensibilidade, pessoal, a gente quer, olha, puxa, olha como essa pessoa é sensível, ele percebeu que eu estava chateado, ele percebeu, o que quer dizer isso? Ser sensível é estar all in, olhando, focando, quando a gente está conversando com alguém, está completamente lá. Quando a gente está completamente com a pessoa, a gente consegue entrar dentro dela, entender o que ela está sentindo, às vezes sem ela falar ou falando nas entrelinhas. Essa sensibilidade depende de estar lá 100% com ela e não pensando em outras coisas. Isso é o ren de calma, contrário de ansiedade, que é vindo através da pessoa focar. E como se foca com Yeshuvadat, com serenidade, com tranquilidade. Isso vem, como a gente falou, da pessoa não ter cas. E não ter cas tem a ver com ser humilde. Eu queria terminar com algo verídico. Ninguém conhece, é uma história recente, mas para mim chamou muita atenção quando a gente termina. Uma criança pegou um violão, história verídica, uma criança pegou um violão emprestado em Nova York de um colega. Uma criança de 10 anos, pegou de uma família conhecida, e depois de 1 ano e meio ela liga para essa família e fala, olha, eu queria pedir desculpas porque eu acabei quebrando o violão. A criança tinha 10 anos. Tocou, e foi aprender sozinha, mas quebrou o violão, e eu não tenho como pagar o violão. Era uma família mais simples, e essa criança falou, eu estou numa yeshiva, numa escolinha de Torá, e o que eu posso fazer é sexta-feira à tarde, quando eu tenho livro no yeshiva, e sábado à noite, ir na casa de vocês, ajudar a preparar para o Shabat, ou limpar as louças do Shabat, para, durante algumas semanas que vocês acharem necessário, eu restituir o valor do violão. Quando o dono do violão escutou isso, falou, uau, que lindo, no nosso século a pessoa tomar responsabilidade com 10 anos, falou, eu quero pagar lavando louça porque não tenho como pagar. O dono da casa falou, uau, sim, quero um pagamento. E falou, como? Falou, olha, eu gostaria que a gente estudasse junto poucos minutos toda sexta-feira. O dono era uma pessoa que estuda a Torá e a criança também. Vamos preparar junto um Dvar Torá legal para você poder falar na tua mesa de Shabbat. Esse vai ser o pagamento. Tá bom. Essa história depois ele contou para alguém, contou para algumas pessoas. Todo mundo falou, uau, que bonito, que criança sensível, que criança responsável. Mas teve uma pessoa só que tomou uma atitude diferente. Quando escutou essa história daquele senhor, que contou a história emocionada daquela criança vizinha. Esse senhor que escutou a história falou o seguinte, eu quero comprar um violão novo para essa criança. Porque se ela precisou pagar o violão, apesar que você foi muito gentil com o Dvar Torá semanal durante algumas semanas, em vez de lavar prato, ou preparar a mesa para Shabbat, ou lavar a louça pós-Shabbat, quer dizer que essa criança ficou sem violão. E eu quero ter o mérito, mesmo que eu não sei quem é criança e nem quero saber, de poder comprar um violão para essa criança. E se a criança não sabe tocar violão, ou não quer mais um violão, qualquer instrumento que ele quer, please, eu quero dar para essa criança. Só um perguntou isso, só um pensou nisso. Por quê? Sensibilidade. Sensibilidade tem a ver com foco. Foco tem a ver com estar aqui, agora, ou in na situação. Semana maravilhosa para todos.